estimado Padre Romilson, estimado Diácono Laércio, coordenação diocesana do EJC, os tios, querida juventude, 50 anos não são 50 dias. É muito tempo, meio século, que esse serviço da Igreja à juventude vem acontecendo de maneira tão bonita e tão frutuosa em todo o Brasil. Conversava antes da missa com o Padre Romilson sobre as grandes dificuldades que nós temos de trabalhar com os jovens, porque o mundo oferece muitos caminhos. As oportunidades do mundo acabam às vezes subtraindo os jovens. E o próprio momento que nós estamos vivendo, que é um momento depressivo, é um momento cansado. A pandemia ela traz um peso espiritual, um peso existencial, uma angústia, uma coisa que a gente só pode vencer orando, com muita oração, com muita fé em Deus. Eu agradeço muito a vocês por essa insistência, nossa coordenação, para que os trabalhos comecem a retomar, mesmo com todos os cuidados como nós estamos tendo aqui nesta celebração. Mas se a gente parar, fica pior. Então esse serviço da Igreja aos jovens e adolescentes, ele é muito importante. E aqui eu quero fazer um apelo a vocês, jovens, que vocês são as melhores ferramentas de Deus para evangelizar a juventude. E o contexto da juventude nos nossos tempos ele é sofrido. Muitos jovens desempregados, muitos jovens desanimados, jovens derrubados pelas drogas, pela pornografia, por tantas tentações deste mundo, as fantasias deste mundo. Quanto mais nós fazemos a experiência da obediência aos mandamentos da lei de Deus, como nós escutamos hoje, mais nós vamos tendo uma abertura de alma, uma alegria no coração por sermos de Deus. O Papa Bento XVI, quando falou numa das jornadas mundial para os jovens, ele diz que Cristo nunca é um peso. E Jesus não tira a liberdade dos jovens. Pelo contrário, o jovem que faz a experiência de Deus, ele se torna verdadeiramente livre. Porque se Jesus te liberta, você alcançará esse grande patamar da liberdade. E para nós cristãos, os mandamentos da lei de Deus, como Jesus disse para nós, eles não são um peso. Os mandamentos são caminhos, caminhos muito abençoados, muito bonitos, que a gente trilha com segurança. Quando a gente lê os mandamentos, a gente percebe, os mandamentos nos desacorrenta do mundo e nos liga a Deus. Essa é a verdade. E São Paulo também fala disso. Nós só podemos viver os mandamentos não pelas nossas forças. São Paulo fala na primeira leitura de hoje, mas pela graça de Deus. É bonito o ser humano que vive da graça de Deus. É Deus que me dirige. Agora à tarde eu estava a visitar um casal, 72 anos de casados, vizinho aqui da paróquia. Um casal, vocês imaginam, 72 anos de casados, é muito tempo. Criou a família, os netos, tudo grande, os filhos também já envelhecidos. É bonito isso. Por que está vivendo esse tempo todo no casamento? Obedecendo à lei do casamento? Por causa da graça. O que é a graça? A graça é a ação do Espírito Santo. É uma ação discreta, invisível, que acontece dentro de nós. Vocês sabem, queridos jovens, que tem dia que a gente amanhece chateado, né? Você não sabe o que é, o mundo está estranho, a gente fica triste. É uma preguiça, é uma coisa, é outra que acontece no coração da gente. Isso é da carne, é da fraqueza humana.
E São Paulo diz: quando eu sou fraco, a graça de Deus me torna forte. Basta a gente se abrir e pedir ao Espírito Santo: Espírito de Deus, ilumina minha juventude. Tira esse fracasso que está dentro de mim. Abra os meus olhos para que eu tenha paciência com meu pai, com minha mãe, com o padrasto, com a madrasta. Alivia meu coração desse peso, dessa tentação. Tentação no namoro errado, tentação no caminho das drogas, das coisas erradas. A gente precisa pedir esse auxílio. Nós temos o maior auxílio para nos ajudar a obedecer a Deus, a graça dele, o Espírito Santo. O Espírito de Deus, é Ele que dá ao jovem esta força, essa dinâmica para falar de Deus. Nós precisamos, e o mundo precisa de vocês, para testemunhar que a vida, o sentido da vida, não está somente nesse mundo, mas está em Deus. O mundo sem Deus é algo sem graça, é insosso, falta sentido. Quando eu tenho Deus no meu coração, quando eu aceito o Espírito dele dirigir a minha vida, tudo é diferente. E eu tenho visto crescer no meio da juventude desejos nobres de Deus, de conhecimento, de abraçar os valores. A gente está vivendo esse movimento. Muitos jovens querendo coisa séria, um namoro sério, preparar bem para o casamento, outros entrando no seminário, nos conventos. A gente percebe uma ação de Deus no mundo da juventude. Eu estou percebendo isso. E não é só aqui no Brasil, não. No mundo todo. A gente começa a ver jovens que têm saudade daquilo que eles não conheceram. A vida em família, uma igreja mais orante. O próprio Chesterton diz isso, que nós temos saudade da tradição que não conhecemos. Muita gente querendo oração mais profunda, leituras mais profundas. O mundo não está perdido. O mundo está vivendo um momento de derrota, de vazio, de tristeza, de obscuridade. Então é a hora nossa, a hora dos que têm a luz de Deus no coração, viver os mandamentos e testemunhar. Porque, meus jovens, tem coisa mais triste do que um drogado? Quando nós estávamos preparando para a missa, tinha um bêbado na porta aqui. Bêbado e drogado. É o ser humano depauperado, cuja mente foi toda estragada pelas drogas. Como que Jesus vai agir numa psique doente, numa psique enferma? Eu digo para vocês, não use nem por curiosidade as drogas. As drogas vieram dos canteiros dos infernos para destruir o céu no coração da nossa juventude. O ser humano não precisa de vícios, não precisa de bebida, de droga para poder se alegrar. A nossa alegria é no Senhor. Veja a alegria que é o encerramento de um EJC, de um EAC, a alegria, aquela bondade, os jovens que se confessam, que rezam, escuta a palavra, estuda a Bíblia, sai do encontro feliz. É aquela felicidade que a gente tem no término do encontro, a gente não pode perdê-la. Ela deve ser como essas rosas vermelhas, viçosas, pungentes. Quem é de Deus não se sente derrotado. Venha o que vier, quem é de Deus não se sente derrotado. Porque nós temos o Santíssimo Sacramento, nós temos a confissão, nós temos Nossa Senhora, nós temos os irmãos da igreja. É a força de Deus que está conosco. E isso nos faz viver os mandamentos. Quando nós vivemos os mandamentos, nós carregamos uma alegria muito grande no coração. Quem não vive a obediência a Deus é triste. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que dizia: eu sou triste porque abandonei a igreja há 37 anos.
Falei, mas está na hora de você voltar. Ah, mas eu estou acabado. Falei, não está. Cristo está com você. Cristo vai te levantar. Li a parábola do filho pródigo para ele. E ele começou a abrir o coração. Cheio de confusão, metido com macumbaria, com drogas, uma tristeza. Mas é esta alma que Deus vai trazer. E quem o levou a conversar comigo? Uma pessoa da igreja, que começou na igreja na juventude. Os cristãos precisam parar, os que estão sofrendo. Nós precisamos trazer ao coração de Cristo estas pessoas que o diabo roubou da igreja. Nós temos muitos jovens que foram roubados pelo demônio. Nós precisamos ir lá. No domingo passado vocês escutaram aquela parábola de Jesus, que quando tem um homem muito forte numa casa, você só consegue roubar a casa dele se você primeiro amarrar esse homem, amarrar, dominá-lo, e você saqueia a casa. E ali Jesus estava falando do diabo. Esse homem forte é o diabo, a casa é o inferno. E quem entra lá e amarra o homem é Cristo. Através das nossas mãos, através da nossa oração, para a gente saquear o inferno, tirar toda a juventude que está perdida ali, que o diabo está levando para o inferno, e trazer para a igreja. Esse é o trabalho de vocês. Trabalho firme do EJC. Trazer os jovens para Deus. Tirar os jovens dessa tristeza do mundo, dessa ignorância do mundo. Gente, nada paga uma adoração ao Santíssimo. Uma missa bem participada, um terço bem rezado, uma leitura bíblica que você faz lá no seu quarto, às vezes com sono, lá na hora de deitar, você lê o salmo, faz uma oração. Que preço tem isso? Não tem. A nossa oração, a nossa obediência a Deus não tem preço. E eu termino aqui citando um jovem, São José de Anchieta, um jovem do século XVI, que entra na companhia de Jesus, fica sacerdote novinho, vem para o Brasil e morre aqui, evangelizando os índios, criando a gramática tupi-guarani, que até hoje tem a missa em tupi-guarani na Catedral de São Paulo, criando colégios, ensinando, rezando, fazendo poemas a Nossa Senhora. Quanto sofrimento esse padre teve no Brasil? Primeiro século do Brasil, vocês imaginam? As dificuldades, a pobreza, o sofrimento, cobras e mais cobras picando os padres. Chegou um dia que ele rezou a Deus pedindo: Senhor, que de hoje em diante nenhum padre mais seja morto com veneno de cobra nesse Brasil. E parece que depois daquela reza nunca se tem mais notícia de que um padre tenha morrido picado de cobra aqui no Brasil. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, está sepultado lá no estado do Espírito Santo. Um jovem que largou tudo para entregar sua vida a Cristo. Não troque a fé de vocês por nada nesse mundo. Sejam jovens corajosos, adolescentes amorosos. Vocês que acompanham os jovens casais, casais que realmente derramem a alegria do coração para esses jovens. Nós precisamos cuidar da nossa juventude, da nossa adolescência, das nossas crianças. Porque o demônio, o homem forte, está roubando a nossa juventude, os nossos adolescentes, e levando para sua casa. Chegou a hora de amarrá-lo. Amarrá-lo com as ataduras de Cristo, com a oração, com o rosário, com a nossa confissão bem feita, com a nossa missa, com a nossa comunhão, e tirar das mãos do mal a juventude que está perdida nas drogas. Se cada um de vocês fizer o propósito, eu vou trazer 2, 3 jovens para a igreja esse ano. Vai convidando, usa o WhatsApp para mandar uma mensagem bonita. Vai anunciando Jesus, falando do amor dele, da força de Cristo. Nós vamos salvar muitos. Então nas mãos de vocês está essa grande missão, trabalhar a juventude. Primeiro a gente, nós primeiro precisamos ser curados, abençoados, para levar a alegria de Cristo aos outros.
O trabalho de trazer o povo para a igreja não é só do diácono, não é só do sacerdote. Não, é de todos nós, batizados, porque Deus nos batizou. Deus nos marcou com o selo da eternidade, o céu, para onde nós estamos a ir. E é nessa força, vivendo os mandamentos, contando com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, que esta obra do JC e do EAC, do ECC, nesse meio século, fundado por Padre Alfonso Pastore, nós possamos ver muitas almas voltar ao coração de Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês existirem na igreja, por esse trabalho que vocês estão fazendo. E vamos levantar o nosso coração, a nossa coragem, e nós vamos continuar com os nossos trabalhos, e Deus vai nos enriquecer com a sua graça. Assim seja. Amém. Vamos ficar em pé para as nossas preces, suplicando a Deus pelas necessidades da nossa igreja, por esse trabalho com os jovens e adolescentes, na certeza que o amor dele não faltará aos nossos corações.